Olá, minhas princesas, meus princesos, como vocês estão? Estão bem? Com saúde? Eu espero que sim. Espero que estejam felizes, animados, com o coraçãozinho cheio de alegria. Mas hoje a tia gostaria de fazer uma pergunta diferente. Você já conversou com o Papai do Céu hoje? Você já teve um encontro com ele? Pois é muito importante que a gente ore a Deus quando a gente acorda antes de dormir, que a gente fale para Ele as coisas que a gente está sentindo, que a gente peça saúde, proteção para nossa família, para os nossos amigos, que a gente continue pedindo a Ele que tudo isso passe logo, que todas essas doenças, esse vírus que vão embora e que a gente possa se reencontrar o mais breve possível. Deus fica tão feliz quando Ele recebe a oração de uma criança, vocês sabiam? Lá na Bíblia, ele disse que é das crianças o reino do céu. Tá vendo como ele ama as crianças? Vamos começar, como a gente já sabe, pela data, não é? Então vamos descobrir que data é hoje. Hoje é uma sexta-feira, 22 de maio. O mês é maio, sexta, 22, tá? E aqui nós também temos a nossa agenda. Ciências, nossa aula hoje é de ciência, das páginas 26 até a página 28. A tia também colocou aqui agora o reforço, tá? Você, além de fazer essa atividade, vai também fazer a atividade do livro de reforço, das páginas 101 até a página 104, certo? Aí vocês já podem pegar o livro de vocês, que já deve estar aí pertinho, e já coloca na página 26 para irem acompanhando com a tia o que a tia vai explicar aqui hoje. Hoje nós vamos aprender sobre a poluição do solo. Lembram que na aula passada de ciências a gente já conversou sobre o solo? A tia falou que a gente mora em que parte da Terra? Na superfície. E como é o nome da superfície? Quem lembra? Tia também falou na aula de geografia, que é uma aula mais recente. A gente vive na crosta terrestre, que é a parte de cima do nosso planeta. E vivemos sobre o solo. O solo é muito importante para a nossa existência, como vocês já sabem. É onde a gente planta, de onde a gente tira a maior parte da base da nossa alimentação, as frutas, as verduras, os legumes, cereais como o feijão, o milho. É também no solo que vivem muitos animais. E esse equilíbrio que o solo precisa ter é muito importante para a nossa sobrevivência. E hoje a gente vai aprender que existem algumas coisas que poluem esse solo. O tema da nossa aula de hoje é poluição do solo. Quem é que sabe o que é poluição? Poluir é tudo aquilo que você coloca em algum local, aqui no caso na natureza, no solo, e vai danificá-lo, vai trazer mal para esse solo. E como todos os tipos de poluição, ela tem os principais fatores, aquilo que faz o solo ficar poluído, e também tem consequências. Todo ato traz uma consequência. Com a poluição não é diferente. Toda vez que algo é poluído, seja o ar, seja a água, seja o solo, isso traz consequências. Não apenas para aquilo que está sendo poluído, mas traz consequências para nós, para os seres vivos, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai conhecer são os principais fatores. O que é que polui esse solo? O agente poluidor, na maioria das vezes, somos nós, os seres humanos, através do uso de agrotóxicos e da produção do lixo. Quem já ouviu falar em agrotóxico? Você sabe o que é um agrotóxico? Já te vai dizer. E nós vamos agora ver também as consequências. Quem polui? Os agrotóxicos, o lixo. E quais são as consequências disso? A contaminação do terreno, do solo, das águas subterrâneas, que a tia vai já explicar onde essas águas estão, e também a morte dos seres vivos e o empobrecimento desse solo. O solo, como a tia já explicou na outra aula, ele precisa estar vitaminado, ele precisa estar forte. Igual a gente quando se alimenta bem, o solo também precisa disso.
Se o solo estiver pobre de nutrientes, ele não traz para nós e para as plantas e para os animais tudo aquilo que precisamos. Então, estão lembrados, né, disso que a tia falou? Então, vamos lá. Vamos começar com os agrotóxicos. Como é que essa poluição é feita? Podem acompanhar no livro de vocês, na página 26, como a tia já disse, que também está explicando isso que a tia vai falar agora. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que agrotóxicos são substâncias que são utilizadas para afastar as pragas da plantação. Existem bichinhos, pragas, que destroem as plantações. Então, são usadas substâncias que são colocadas no solo para que esses bichinhos não cheguem lá e não destruam o que está sendo plantado. O problema é que quando esses agrotóxicos são utilizados de maneira errada, em excesso, eles trazem problemas para o solo e para nós. Esse agrotóxico penetra no solo e ele vai parar lá na água, nos lençóis de água que ficam abaixo do solo, que ficam no subsolo. Então, essas substâncias poluem esses lençóis de água aqui e também trazem doenças para nós. Como assim? Como é que esses agrotóxicos trazem doença para nós? Da seguinte forma: muitos deles, quando usados em excesso, penetram nos alimentos, nas frutas, nas verduras, nos legumes, e isso faz mal para a nossa saúde. Quando a gente come esses alimentos com agrotóxico, eles vão se acumulando no nosso organismo, e isso pode trazer intoxicações e doenças bem graves. Por isso que é muito importante que quando você for comer uma fruta, uma verdura, um legume, esses alimentos têm que ser bem lavadinhos, tá? Para poder tirar esse excesso de agrotóxico que pode vir nesses alimentos. Deem essa dica para a mamãe, para o papai, para quem estiver na sua casa. Sempre lavar bem os alimentos. Combinado? Outra coisa muito comum que polui o nosso solo e que também somos nós que produzimos é o lixo. É assim, tudo aquilo que a gente descarta, que a gente joga fora, é lixo. E esse lixo, se ele não for descartado, se ele não for jogado da maneira correta, ele traz muitos prejuízos para a nossa saúde e para o nosso solo. A tia fez um desenho aqui, não está perfeito, que a tia não é muito desenhista, mas a tia desenhou da melhor forma que eu consegui um esquema para vocês entenderem como é que isso acontece. E um desenho melhor do que esse está aí no livro de vocês também, tá? Vocês podem acompanhar no livro que tem um desenho parecido com esse. O que é que acontece? Quando a gente joga lixo em locais inapropriados, locais que não são os corretos para a gente jogar o lixo, que locais são esses? Quem sabe? Deixa eu ouvir se alguém sabe. Acho que eu ouvi. Vocês sabiam que quando a gente come, por exemplo, um biscoito, eu tô na rua, aí eu vou comer um biscoito. Quando eu termino de comer o biscoito, eu pego aquele saquinho e jogo no meio da rua. Ou a embalagem de um bombom, ou então um suquinho de caixinha, ou um refrigerante. Toda espécie de lixo que você joga na rua, você está jogando no lugar errado e está poluindo o solo. Ou quando os lixos são jogados em terrenos abandonados ou enterrados no quintal, por exemplo, tudo isso gera poluição do nosso solo e polui toda a nossa natureza. O lixo, ele precisa ser colocado de maneira correta, ele precisa ser descartado da maneira correta. E a tia vai já explicar como. Mas antes, vamos entender aqui no desenho o que é que acontece quando esse lixo é abandonado de qualquer jeito. O lixo fica aqui, na superfície. Essa parte aqui que eu desenhei é o solo, a tia fez uma árvorezinha aqui. Quando esse lixo é jogado aqui, acontecem duas coisas. A primeira delas, o lixo, quando o tempo vai passando, ele vai se deteriorando. E assim, ele começa a soltar um líquido mal cheiroso que se chama chorume. Olha só, a tia escreveu aqui. Esse chorume começa a penetrar no solo e ele começa a deixar esse solo contaminado. E ele vai
tão profundo que ele chega até o lençol de água, que são as fontes de água que ficam abaixo do solo, no subsolo. Essas fontes de água são poluídas. Consequentemente, também passam a poluir os nossos rios, açudes, os mares também. E aí, além de poluir esses lençóis de água, o chorume também pode causar doenças para nós, porque quando ele fica no ar, na atmosfera, ao ar livre, ele também causa doenças. Além disso, esse lixo que fica no meio da rua ou em locais impróprios, ele ainda serve de alimento para baratas, ratos, moscas. Isso atrai esses bichos e eles causam doenças para nós, para os seres humanos e também para outros animais. Além disso, quando a chuva vem e esse terreno está coberto de lixo, esse lixo não deixa a água da chuva penetrar o solo e aí o solo vai ficando pobre. Para vocês entenderem como essa penetração fica difícil, a tia fez um experimento. Olha só. Aqui eu cortei uma garrafa PET ao meio, uma garrafa de 2 litros. E a parte que tem o gargalo da garrafa, a tia virou, colocou aqui, como vocês estão vendo, ó. Aqui na pontinha eu coloquei um pedacinho de tecido e amarrei com uma liga, com uma liguinha de dinheiro. Só para não deixar a areia que eu coloquei aqui cair, certo? E aqui eu fui representando o solo. De que forma? A tia colocou camadas de areia e camadas de plástico. Esse plástico é representando o lixo que fica no meio da rua, aquele lixo que fica descartado. Esse lixo vai penetrando no nosso solo. Então eu fui fazendo as camadas, camada de solo, camada de plástico. Quando a água da chuva vem, olha só, aqui é a água da chuva. Essa água deveria penetrar rapidamente ao solo, trazendo vitaminas, nutrientes e também irrigando esse solo. Mas se o solo estiver cheio de lixo, a gente vai colocar agora a água. Vamos ver o que acontece. Olha só. Olhem a dificuldade que a água tem de passar. Até agora não caiu nem, ó, agora começou a cair um pouquinho de água. Só as gotinhas, olhem só. Olha como a água cai bem devagarzinho. Só gotinhas. Vou colocar mais um pouco. Olha só. Estão percebendo a dificuldade que a água tem de passar? Se aqui entre essas camadas de areia não tivesse esses plásticos que a tia colocou, essa água já teria passado toda para a parte de baixo. Mas como tem esses materiais impedindo, a água não consegue passar. E além dela passar com dificuldade, olhem aqui em cima, não sei se vai dar para vocês verem, mas essa água ela fica empoçada. E isso daqui também é prejudicial para o solo e para a natureza. Lembram que a tia falou que uma das coisas que causa erosão no solo é quando essa água fica empoçada, que necessita fazer a drenagem para retirar essa água. E além disso, esse excesso de água que fica sobre o solo, ela começa a escorrer para os rios, para as nascentes, para os lagos. E isso causa outro problema, as enchentes, que destroem cidades, que destroem casas, que destroem muita coisa. Viram quão é importante a gente respeitar a natureza e respeitar o nosso solo, não jogando lixo na rua? Então, tia, você falou que ia dizer como é a maneira de descartar esse lixo, a maneira correta. Exatamente. É isso que nós vamos ver agora. Lá na sua casa, isso mesmo, a maneira certa de descartar o lixo não começa lá na prefeitura, não começa em outros lugares, ela começa na nossa casa. A gente precisa aprender a separar o lixo quando nós vamos jogar para o caminhão do lixo passar e pegar. A gente separa esse lixo em lixo reciclável, lixo não reciclável e lixo orgânico, ok? A tia vai mostrar agora para vocês alguns exemplos de tipos desse lixo. Vamos lá. O lixo reciclável, antes deixa a tia só reforçar. Quando você for lá na sua casa
a mamãe ou o papai ou você for jogar o lixo fora, lembra para sua família de fazer isso, tá? Vocês estão aprendendo aqui, mas chama o papai, chama a mamãe, mostre para eles, ensine para eles, se eles ainda não sabem, sobre isso, sobre essa importância de separar esse lixo. Então, quando vocês forem descartar o lixo, você não junta tudo num local só, você separa, certo? Em uma sacola ou saco plástico, eu não sei como é que vocês descartam o lixo na casa de vocês, mas independente da maneira que for, você separa. Um local só para os recicláveis. O que são lixos recicláveis? São aqueles que podem ser reaproveitados, que são transformados em outras coisas, certo? Por exemplo, uma garrafa PET. A garrafa PET, ela é um lixo reciclável, é um plástico reciclável que é transformado em muitas outras coisas. Transformado em tecido, é transformado em telha. Muitas coisas são transformadas a partir de uma garrafa PET. Então vamos lá. Plástico é um exemplo de lixo reciclável. Metal, vidro, papel, certo? Esses são lixos recicláveis. Depois você pode separar os não recicláveis. Tem uns exemplos aqui, ó. EVA é um lixo não reciclável. Fotos, certo? As fotos. Medicamentos não se recicla. Pilhas. Bombril. A tia colocou bombril aqui para vocês saberem o que é. O nome não é bombril, é palha de aço, mas essa aqui é a marca. Mas é aquele lá que a mamãe usa para deixar as panelas brilhando. Esponja, sabe a esponja de lavar a louça? Pois é, aquela esponja, depois de utilizada, ela é um lixo não reciclável. Papel higiênico, a gente já sabe, né? Guardanapo. Esses são só alguns exemplos, tem muitos outros. Vocês podem depois pesquisar outros exemplos de lixo não reciclável. E também temos os lixos orgânicos. Lixo orgânico são aqueles restos de alimentos. Temos aqui alguns exemplos desses lixos orgânicos, tá? Restos de comida, restos de arroz, de feijão, de carne, de tudo que a gente come, os restos fazem parte do lixo orgânico. Temos também as cascas, casca de banana, de abacaxi, a casquinha que a gente tira da cebola, da batatinha. Todos esses restos de alimento fazem parte do lixo orgânico e também precisam estar separados. E esses lixos orgânicos são principalmente deles que solta isso aqui que a tia tinha falado, o chorume. O chorume ele sai principalmente desse lixo, do lixo orgânico. Então vamos recapitular como é que deve ser a separação, né? Orgânico, reciclável e não reciclável, certo? Não esqueçam. Com essa atitude bem simples, que é apenas de separar o lixo, a gente já pode fazer uma diferença enorme para a natureza. Você e a sua família podem contribuir com a limpeza do nosso solo. Isso começa com a gente, na nossa casa. Mas como desafio hoje, eu quero que vocês pesquisem como é que esse lixo é tratado. Depois que ele sai da minha casa, que eu separei tudo e o caminhão passa e leva, para onde é que esse lixo é levado? Aqui na nossa cidade. Eles levam esse lixo para onde? Onde é que ele é tratado? Tá certo? Pesquisem e me contem lá no nosso grupo do WhatsApp ou coloquem aqui nos comentários. Mas, por favor, não esqueçam de participar. A tia fica muito feliz com a participação de vocês, quando vocês falam lá no grupo, conversam, perguntam, tiram as dúvidas. Eu fico esperando por vocês todos os dias. Espero ansiosa que vocês falem lá no grupo, tá bom? Um beijo, que vocês tenham um excelente dia, façam as atividades, façam a leitura do texto, é muito importante, e continuem acompanhando as aulas, tá? Tchau, meus amores!